A falta de educação financeira, infelizmente, leva as pessoas a consumirem cada vez produtos mais caros, acima da sua capacidade financeira, o que leva ao hiperendividamento. O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, trouxe uma ideia inovadora sobre como a maioria da classe média norte-americana age. Para o autor, a classe norte-americana média, ela tem o costume de cada vez mais comprar produtos caros, trocar de casa, de carro, e ao final da vida a pessoa vê que ela rodou, mas não saiu de lugar nenhum. Ou seja, é como se tivesse um rato numa corrida, numa espiral, conhecido como a roda dos ratos, onde a pessoa corre cada vez mais estimulado e no final das contas está parado num local único, ou seja, não foi para lugar nenhum. E sobre isso que a gente vai falar hoje, 5 dicas imbatíveis se você quer economizar e quer mudar o rumo da sua vida financeira. Curta nosso vídeo, siga até o final e vocês vão compreender que o primeiro passo para ter uma liberdade financeira é conseguir ter um equilíbrio no orçamento doméstico. É importante deixar claro que o ser humano é um ser que tem vários desejos, e os desejos são, em boa parte das vezes, infinitos. Se fosse dado a todas as pessoas a capacidade de construir o Taj Mahal para a pessoa amada, construir uma pirâmide para deixar para a eternidade, ou que seja, divertir e curtir tudo que tem de bom da vida, todos desejaríamos e faríamos isso. Infelizmente não é assim que funciona a economia. E para a maioria das pessoas é importante ter a noção dos gastos que se tem para que a pessoa consiga ter, primeiro, uma tranquilidade e depois ter uma capacidade de investir e conseguir ter liberdade financeira. Hoje vamos trazer 5 dicas para a gente economizar que é necessário antes de ir para essa jornada de acumulação de patrimônio. Primeiro, é um dos principais gastos que as pessoas não percebem, que é o uso do cartão de crédito. Então, se você quer ter uma vida financeira mais digna, evite usar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele estimula as pessoas a comprarem cada vez mais. Ou seja, antes de finalizar a troca do celular, a pessoa já vai lá e compra um novo. Assim, uma espiral que vai sufocando financeiramente a família, vai sufocando a pessoa e ela se vê cada vez mais endividada. O segundo ponto é que uma vez você adentre no rotativo do cartão de crédito, poderá lhe trazer um prejuízo imenso. Inicialmente, se vocês entrarem lá no site do Banco Central do Brasil, tem as taxas médias cobradas pelas instituições financeiras que demonstram que o cartão de crédito, na opção de rotativo, excede a 6% de juro ao mês. Não parece muito, já que uma dívida de R$1.000 significa que se você atrasar 30 dias, vai estar ali, em média, R$60 a mais. Mas se você extrapolar isso para um ano inteiro, você vai ver que R$1.000 se transforma numa dívida de R$2.000, R$3.000, R$4.000. Então, evitar usar o cartão de crédito é uma das melhores formas de começar a ter um orçamento equilibrado. Outra forma é diminuir os gastos com internet, telefone e serviços de streaming. Essa sociedade tecnológica possibilita que a gente tenha conexões com outras pessoas, tenha entretenimento e consiga até fazer grandes negócios utilizando a tecnologia, principalmente tendo acesso a informações. Você pode ver um vídeo no YouTube. Então, a internet ela traz muita possibilidade das pessoas expandirem suas receitas, mas ao mesmo tempo, facilmente uma família consegue
gastar em média R$ 300, somando o gasto de serviço de streaming, ou seja, Disney Plus, Netflix e Prime Video, bem como o gasto com franquia de telefone móvel, ou seja, de dados, e com internet fibra ótica. Então, uma das melhores formas é fazer a anotação de todos esses gastos. Quanto à internet fibra ótica, é importante ter uma noção de que se você não utiliza profissionalmente a internet, ou seja, se você não precisa de uma internet com uma banda larga muito grande, não é necessário contratar o serviço de 600 MB, 300 MB. Uma família comum não gasta mais do que 50 megabytes, então economiza bastante se você, ao final, perceber que você está gastando por ano 3, 4 mil reais. Se você conseguir fazer uma economia de 20, 30%, cerca de R$ 1.000, já é quase a metade de um valor ou o valor de um celular novo. É ao final de cada ano que vence o primeiro ano de contrato da fibra ótica ou da telefonia móvel, entrar em contato com as empresas de telefonia. Essas empresas de telecomunicações gastam muito dinheiro com marketing e com funcionários para levar fibra ótica até sua casa, funcionários que te atendem. Então, se você, ao final de 12 meses, você percebe que a empresa aumentou o valor, é só ligar e tentar renegociar. Por quê? Porque o custo de aquisição que é utilizado naquele primeiro ano, que elas dão desconto, é repassado nos demais clientes durante os outros anos. Porque para a empresa é muito mais difícil fazer com que você assine o serviço do que manter você naquele serviço. Então elas preferem dar desconto no primeiro ano e ir cobrando isso nos próximos anos. Se você entrar em contato, possivelmente elas vão te oferecer um plano quase igual ou igual a novos clientes. Outra possibilidade no serviço de streaming é ficar atento os serviços que realmente você está utilizando, porque é costume, principalmente quem é de classe média, às vezes tem 4 serviços que não estão sendo usados frequentemente. Então é muito melhor você ter um ou outro serviço de streaming que você utiliza com frequência do que ter vários, no qual você fica às vezes 10, 15 dias sem usar. Outra possibilidade e a terceira dica que a gente tem que fazer se a gente quiser equilibrar a nossa renda familiar é diminuir a ida a bares e restaurantes. Os bares e restaurantes são uma comodidade que nos faz criar conexão com outras pessoas. É um local agradável, um local divertido, porém é um custo muito alto. Então, as pessoas têm que pensar que além do custo lá da ida, do gasto lá, do serviço prestado naquele estabelecimento, você tem um gasto com transporte, você tem vários gastos que estão associados. Então, diminuir a ida a bares e restaurantes é uma forma também de economizar mensalmente. Então, a escolha mais assertiva do local, onde que você vai ter tudo o que você deseja, que é comodidade, que é um bom serviço, mas ao mesmo tempo que seja no preço adequado. Então, escolha também de locais onde que você tem um custo-benefício equilibrado, também faz com que você economize. A quarta dica é a mais difícil, eu acredito, das pessoas compreenderem, porque é um estímulo emocional. Qual é essa dica? Compre somente o necessário. Por quê? Nós, seres humanos, precisamos de objetos, precisamos de serviços para sobreviver. Você não imagina que a pessoa consiga viver dignamente se ela não tiver acesso ao transporte, se ela não tiver acesso a meios de comunicação, se ela não tiver alimentação adequada, se ela não tiver um conforto. Mas, ao mesmo tempo, qual é o patamar de conforto aceitável e qual é o patamar de conforto supérfluo? Vai de cada pessoa, vai de cada família. Porém, o que as pessoas não percebem é que produtos que são vendidos na mídia, que são lançados,
na maioria das vezes, induzem ao consumismo e prometem o que não são capazes de entregar. Se você compra uma roupa nova, se você compra uma joia, se você compra um telefone novo, um eletrônico novo, um sapato novo, tem um elemento que é despertado no seu cérebro, é um estímulo. O cérebro entende aquilo como uma satisfação. Não adianta ter várias roupas no guarda-roupa, ter vários aparelhos eletrônicos, se você no final do mês você vê que você não usou quase nada. Isso é considerado como compra por estímulo. E isso é reforçado pelo marketing agressivo das empresas. Então é isso, nem sempre esse estímulo vai fazer bem para você. Na maioria das vezes faz mal para o seu bolso e também não resolve que a questão da pessoa se sentir bem, porque isso está mais ligado a questões muito mais profundas do que simplesmente a compra de um produto ou mercadoria. O quinto passo é um dos mais complexos e difíceis. O quinto é evite o financiamento do carro e da casa. Uma das formas que a pessoa tem que ter noção sobre esses dois gastos é que não adianta você diminuir dar bares, restaurantes, diminuir as compras impulsivas, você reduzir também os serviços de telecomunicação ou de serviço de streaming, se você continua atrelado a uma dívida ou um aluguel muito caro, se você está gastando muito com transporte. Então, uma das maneiras mais assertivas das pessoas fazerem se a casa, o imóvel for alugado, tentar reduzir mudando de localidade, indo para um apartamento ou casa menor, ou mudando de região. Quanto ao carro, se a pessoa tem um carro e realmente a situação do orçamento está difícil, é fundamental que a pessoa repense a necessidade de utilizar aquele veículo, que poderia ser vendido e a pessoa continuar utilizando serviços de transporte público, que deixam muito a desejar, mas é muito melhor você fazer isso do que deixar uma dívida acumular, que ao final de tudo você vai perder o veículo e ainda vai perder sua qualidade emocional. Mas se o veículo e a casa for financiado, o que a gente tem que ter clareza é que veículo e casa não é seu até que você quite 100% do valor devido. Tanto o imóvel quanto o veículo, ele, na modalidade de financiamento, ele tem uma alienação ao banco. Ou seja, o banco emprestou o recurso para você, mas ele tem ali um arcabouço legal que garante que, se não forem pagos as dívidas, no caso da casa, com 90 dias o banco já pode levar a leilão, com o carro ele pode fazer o bloqueio judicial. O que acontece? Você pode perder todo o seu patrimônio e ainda sair, final de tudo, emocionalmente destruído. Então fique muito claro que é importante a pessoa pensar muito bem antes de tomar essa decisão. Por ser decisões complexas e que envolvem um investimento da vida inteira, qualquer pessoa que está pensando em investir e comprar um imóvel para morar, então antes de iniciar a compra de um carro e de um imóvel, faça o seguinte: pense bem, economize bastante e dê uma entrada. E preste atenção também no mercado, porque no momento que a economia está melhorando e os juros começam a diminuir, você consegue um financiamento muito mais fácil. E, ao mesmo tempo, se você fez um financiamento num momento ruim, esse é o momento de você fazer a portabilidade, saindo daquele financiamento e indo para um outro mais barato. Infelizmente, muitas pessoas não pensam no futuro que querem e podem ter. Elas apenas satisfazem o ego momentâneo, ou seja, comprando cada vez mais, comprando produtos para agradar pessoas que não gostam da gente. Então, é importante que a gente tenha noção de que
ter um orçamento equilibrado e ter um gasto de forma adequada é uma maneira da gente se ver liberto da escravidão do consumo geral, que leva a gente a cada dia mais comprar produtos mais caros, a fazer viagem, a sempre endividar cada vez mais, e no final somos apenas escravos do consumo. Então, se você viu que a sua vida está dessa forma, você tem que sair dessa espiral da morte. Uma das melhores formas, e o Robert Kiyosaki traz de forma clássica no seu livro, foi que a classe média americana faz da seguinte forma: acorda, vai para o trabalho, paga contas, acorda no outro dia, vai, paga conta, trabalha, paga outras contas, e não veem que suas vidas estão sendo conduzidas sempre por duas emoções, medo e ambição. Oferecem cada vez mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. É isso que eu chamo de corrida dos ratos. O autor traz essa palavra célebre, essa expressão para definir corrida dos ratos, como um rato de laboratório que entra numa espiral, que ele é colocado numa roda, que ele tem a ilusão de que ele está correndo e saindo. No final das contas, não. Aquela roda gira e não vai para lugar nenhum. E se você quer sair da corrida dos ratos, porque é um exercício sem fim, autodestrutivo e inútil, a imagem que você tem que ter clareza é que seu orçamento tem que estar equilibrado. Ou seja, você tem que gastar muito menos do que você recebe. Não tem mágica. Você tem que gastar muito menos do que o que você recebe. Suas receitas têm que ser maior do que suas despesas. Ou, usando outra metodologia, suas despesas têm que ser abaixo das suas receitas. Então, se você quer mudar essa rotina, esses hábitos da sua vida, a gente tem que ter clareza que a vida da gente não é um roteiro pronto. A gente é ator da nossa vida. Mas, porém, tem que ter esforço, porque mudar os hábitos é difícil. Não é muito fácil, é difícil. Então, o primeiro passo é: construa o seu orçamento doméstico e tente eliminar esse tipo de dívidas, esse tipo de forma de agir que tira dinheiro do seu bolso. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que diagnosticar como é que está a nossa vida financeira. E caso vocês queiram, a gente vai colocar aqui um link para vocês baixarem uma planilha super didática de como economizar recursos e ter um orçamento equilibrado. Compartilhe o link, baixe o link e vocês vão receber nos seus e-mails.